prosperar, que você tem para emprestar, mas não peça emprestado. No dia 27 de janeiro, no Templo de Salomão, em São Paulo, você receberá uma Bíblia da segunda edição do Pacto, com as anotações de fé do Bispo Macedo. Venha firmar o seu pacto de 2020 com a Palavra de Deus. Nação dos 318. Nesta segunda-feira, reuniões às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18h30 e especialmente às 22 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Olha, Deus ilumine a sua vida grandemente. Programa Saindo da Crise está no ar. E o nome desse programa é exatamente a proposta que nós temos para a sua vida. É o que nós queremos que aconteça com você. Que você saia da crise. Saia dessa vida apertada, limitada. Me dá aquele copo com água ali, por gentileza. Tem, esse não abre não, não abre não. Isso. Vem comigo, por favor. Mostra aqui, o Fernando. Olha só, eu tenho um copo com água na minha mão. Eu acredito que você já deve ter visto aqui no nosso programa pessoas que não tinham comida em casa. Pessoas que não tinham roupa para vestir. Pais que não tinham como dar um biscoito para o filho. Não tinha um caixinha de leite. Não tinha leite para dar para o filho. Agora, você já viu alguém passar falta de água? Já viu, Marcelo? Alguém, a pessoa fala, eu passei fome, eu não tinha comida. Já viu, Fernando, alguém não ter água? Só beber água quando chove, a da chuva. Você já viu isso, minha amiga? Meu amigo, alguém ter que esperar chover para beber água da chuva, porque passou sede. Há quem já passou fome. Eu conheci uma mulher que passava sede. Ela disse, pastor Robertson, para conseguir uma latinha de água, tinha que viajar. Quantas horas, Mércia? Acho que 5 horas. 5 horas. O lugar mais perto para conseguir uma latinha de água era 5 horas viajando. Porque ela morava lá no extremo do sertão. A seca era muito grande. Olha, vai ali no plasma, Marcelo. A crise que havia na vida dela era de água. Faltava água. Ela não tinha água para beber. Eu vou mostrar para você a história dessa senhora. Qual o nome dela, Mércia? Rosa Alves. Quer falar mais alguma coisa, Mércia? Não, a situação era precária. Ela estava desacreditada. Olha só. Faltava água. Coloca aí, Marco. Pode soltar. Necessidade, escassez, fracasso. Eu vim do Ceará, né, há uns anos atrás, e eu vejo muitas das pessoas contando testemunho que passava fome, né? Eu passava necessidade, não era fome, era necessidade e sede. Passava sede mesmo, né? Rosa Alves, uma mulher dependia da chuva para beber água.
a gente dependia da chuva e não chovia. Teve uma época que ficou 4 anos sem chover, né? Então a gente passou muita necessidade. Morava num certo lugar que não tinha água, dependia de beber água da chuva? 5 horas andando para poder pegar uma lata d'água, né? Então, quando não chovia, ficava com sede. Ficava com sede, não tinha água. Olha isso, gente. Você que está em casa, ela disse, tem gente que vem dar o testemunho e diz, eu passei fome, eu passei necessidade. Ela passou sede. Faltou até o que, gente? Água. Em São Paulo, água tinha, mas Rosa seguia desacreditada. Aí casei, né, tive 4 filhos e continuei a mesma coisa. Aqui não mudou muita coisa. Tinha água, né, tinha comida, né. Veio para São Paulo, veio para cá achando que ia mudar de vida, mas a vida continuava limitada. Continuava, era como que eu tivesse ouro na minha mão, mas eu não sabia coordenar, né. E aí eu ouvi um dia a programação da 99.3 na época. Veio através de um programa de rádio. Me converti ali, né, naquele momento que eu ouvi no rádio. Aí, a partir daquele momento, eu tive um encontro com Deus, cheguei até o congresso, comecei a estudar, fazer a 5ª série. Fiquei por 4 anos tentando fazer a 5ª série, não conseguia passar. Sempre era reprovada por não entender o que o professor estava falando, pela matéria mesmo, né? Então, aquilo ali serviu para mim, um degrau a mais, né? Fui devagarinho plantando, né? Terminei o 2º grau, fiz minha faculdade, graças a Deus. Hoje sou formada, sou bacharel em enfermeira, né? Graças a Deus. E estou fazendo a pós-graduação, né? Para a honra e a glória de Como está hoje? Minha vida mudou, graças a Deus. Hoje eu tenho um apartamento, 2 carros, tenho um trabalho, né? Privada, graças a Deus. Todos na presença de trabalho, todos fazem faculdade, graças a Deus, né? Mudou a vida dela, pessoal. Deus é grande, gente. Olha só. Olha só. Se formou, família próspera. Rosa teve sua vida transformada através do pacto, a palavra de Deus do pacto também acredita em você. Tem Nossa Deus. Centenas de milhares de pessoas. Eu vou te dar essa Bíblia do Pacto gratuitamente nessa segunda-feira. Aliás, vou te dar essa aqui, ó. Vou te dar essa daqui, por favor, Fernando, essa aqui. Porque mostra agora essa nova, já eu falo mais, é a nova Bíblia do Pacto que nós vamos dar início nesse mês de janeiro. A nova Bíblia do Pacto que você vai receber gratuitamente. Bom, deixa eu ir lá na esplanada do templo. Pastor Rodrigo, é com o senhor. Muito bem, pastor Robertson. Diante de tudo que nós estamos mostrando, a veracidade desta corrente do pacto para as pessoas que chegam aqui no Templo de Salomão na miséria, no fracasso. E minha amiga, meu amigo, estamos convocando quem está quebrado. Nós estamos convocando quem está mal das caminhos. Você não é crente. Agora, se você ficar adiando e falando com as histórias, mas não descruzar os braços, dando o primeiro passo em direção a Deus, como é que os seus caminhos serão destrancados, desamarrados? Então não é para o ano que vem, não é para o mês que vem, é segunda-feira agora. O Templo de Salomão abre portas para todos. Um caminho leva a Deus, a fé no Senhor Jesus, mas todos trazem ao Brás. Tem gente que vem de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia. Nós temos a rodoviária próximo aqui, a rodoviária Tietê. Nós temos o aeroporto de Guarulhos Internacional, de Congonhas. Você que está em casa, no trabalho, acompanhando a programação, quer vir de ônibus, nós temos o ponto de ônibus que para na frente do
Você que vem de metrô, a estação Brás, nós temos também a estação Brás, de trem. Ou seja, não tem desculpa. Pare de dar desculpas e coloque isso dentro de você. O que eu não fiz em 2019, vou fazer neste ano 2020 e vou mudar a história da minha vida. Aí sim, hein, pastor Roberts? Em breve, essas pessoas estarão testemunhando, como nós temos mostrado diariamente nas programações. Vamos lançar um desafio, pastor Rodrigo, aqui no programa agora? Vamos lançar um desafio com base... Vamos. Nesse versículo aqui, ó, mostra aí, Fernando, com base nesse versículo aqui, ó. E o pastor Rodrigo vai me ajudar. Olha só, eu irei diante de ti, olha Deus falando, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei dos tesouros escondidos e as riquezas. Bom, o que isso é? Abrir os seus caminhos, onde você os seus passos serem passos próprios, passos de glória. Então, Rodrigo, o desafio é o seguinte: eu tenho aqui um par de meia na minha mão, ela lá em casa, pegar, dar um nó. Rodrigo, quando ela trouxer esse par de meias nessa segunda-feira, dado e nós fizemos o Abre Caminho, o que vai acontecer, pastor Rodrigo Lima? Caminhos abertos de janeiro a dezembro, pastor Roberts. E muitas pessoas perguntam por que o par de meia representa os pés, os seus caminhos. Tem gente que aonde pisa o céu se fecha. São caminhos trancados, é um passo para frente e muitos para trás. Um mês melhor, outro... Então nós vamos arrancar espírito de miséria que age nos seus caminhos. Estamos convocando os mega empresários, os microempresários, comerciantes, lojistas, profissionais liberais, autônomos, desempregados, trabalhadores. Pega um par de meia, aquela meia que você usa no local de trabalho, será melhor ainda. Dê um nó, que representa o nó que se encontra nos caminhos esta segunda-feira, porque logo no início nós vamos fazer a oração do Abre Caminhos, e este ano será de caminhos abertos. Creia, de janeiro a dezembro é o que nós vamos determinar na sua vida. Desafio lançado. Tá aí. Desafio lançado. Par de meias dado um nó e você vai trazer nessa segunda-feira. Eu já volto com o pastor Rodrigo e vamos falar desses horários. Em todos esses horários, eu já falo mais dos horários. Ó, vai lá, Marcelo, mais testemunhos. Antes do pacto com Mas vamos pensar na década passada, foi uma década... A década começou, eu me casei, mas eu me separei, descobri antes do nas traições da vida. Então foi as piores coisas que aconteceram naquele momento, e ali foram anos de muito sofrimento. Eu voltei para a igreja, porque eu já antes, mas... Estava afastada. Mas quando eu voltei e fiquei 3, 4 anos, mas ainda assim eu não colocava Deus em primeiro lugar. Quando eu passei a colocar Deus em primeiro lugar, ali as coisas começaram a mais dentro de mim primeiro. Você fez pacto então com Deus para valer a partir dali? Sim, a partir dali sim. E aí, resumindo um pouco de lá para cá, quando tudo começou a mudar, a partir do momento que eu comecei a obedecer, porque Deus não dá pra gente absolutamente nada, obedecer, a gente não tá obedecendo da feria. De 2016 para cá, em 2000 reais no ano, e agora eu fechei o ano com uma renda de praticamente R$ 1 milhão no ano. Então são zeros, com o meu carro 0 quilômetro de mais de R$ 100 mil, que era um carro do sonho. Então Deus honra descer. É só comprar para mim, para o meu filho, porque eu comprar para mim, para ele, e ainda assim fiquei endividada, né? Porque nem assim dava o dinheiro. E paguei tudo, então agora realmente a gente colhe os frutos da obediência. Fala aí, pessoal. Parabéns. Seu nome? Claudiene. Como que era a situação? Então, antes de pegar firme no pacto com a palavra, apesar de ser da igreja, a minha vida estava muito amarrada, não estava nada dando certo. Então, depois do pacto, graças a Deus, eu tinha um sonho de ser psicóloga. Eu consegui, com muita luta, com muita dificuldade, mas firme aqui no pacto.
formar. Certeza dentro de mim que eu ia ter o meu consultório. Eu abri o meu consultório e o carro, o apartamento, não vou parar. Coisas maiores Deus vai fazer na sua vida neste ano. Deus abençoe. Qual o seu nome? Everton. Firmou o pacto, qual a resposta? Cheguei em ação, desempregado, era viciado e assim, coloquei as forças, minha mulher estava grávida, com gravidez de risco e estava uma bagunça na minha vida. Miséria total. Depois do pacto, como é que está hoje, Everton? Graças a Deus, abri minha loja, investi 120 mil na loja e está mudando completamente. Cada dia é uma vitória. Mudou a situação? Mudou. E tá Acabou mudando. a maldição? Acabou. E só é o começo, vai vir muito mais. Parabéns, Everton. Vem aí a mais nova versão da Bíblia do Pacto. Uma Bíblia especial para a nação dos 318, com anotações de fé do Bispo Macedo. Durante todo o ano de 2019, milhares de pessoas chegaram à nação dos 318 endividados, na falência, na miséria, se sentindo derrotados. E começou a virar tudo uma bola de neve, tudo dá errado. Resultado, uma dívida de mais de R$1 milhão. Chegou aqui com uma dívida de quanto? Aproximadamente R$1,2 milhão. Dívidas que chegaram a quanto? Chegaram a 150 mil dólares. Então, hoje, seriam 600 e poucos mil reais, que para mim era muito dinheiro. Para mim, eu não tinha condição de pagar. Mas eles firmaram um pacto com Deus que transformou suas histórias. Virei o ano cheio de dívidas, o ano passado, mas firmei o pacto com Deus. Em setembro, eu já tinha terminado de pagar toda a dívida, mais de R$1 milhão. Setembro agora? Em setembro, a gente já tinha finalizado tudo. Então, terminando o ano agora como? No azul. Hoje eu tenho várias fontes de renda, eu trabalho na televisão, eu tenho os meus livros, dou palestra, faço os cursos, minha loja também. É passado. Aquela dívida, em 11 meses e 20 dias, eu paguei, porque eu determinei que eu ia pagar em menos de um ano. Então, 11 meses e 20 dias, quando eu abri a gaveta das contas, não tinha mais nenhuma. Já tinha pago todas. Esse Deus, o altar, funciona. É o que funciona. Você também pode fazer parte dessa nação poderosa e começar 2020 com o direcionamento do Espírito de Deus. Segunda-feira, dia 27 de janeiro, venha receber a mais nova edição do Pacto com as anotações do Bispo Macedo. Reuniões às 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18h30 e inicialmente às 22 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 600. Sendo confeccionada fora. Hoje pela manhã eu recebi a Bíblia da nação. Né, que chama. Então, já está no porto. Nós vamos lá em breve. Vai ver aqui no nosso programa. Que seja descarregado, tudo, nós vamos lá para fazer uma oração. Então, data 20 de novembro. Bom, o pastor Rodrigo, mas enquanto não chega o dia 27, o senhor vai estar em 60. Eu falei novembro, perdoe-me. Obrigado, tá, Marcelo? Deus abençoe. 7 de janeiro, primeiro mês de 2020. Repito, enquanto não chega o dia 27 de janeiro, pastor
60 minutos de poder nessa isso. 8 e meio-dia termina 1 da tarde. Traga um par de meia para a oração do Abre Caminhos, para que este ano coisas novas e maiores Deus possa fazer na sua vida. Amém. Deus abençoe o senhor, pastor Rodrigo, muito mais. O bispo Alancena, 3 horas da tarde e também às 10 horas da noite. Eu vou estar com você 10 da manhã, termina 11h30, e às 18h30, termina às 20 horas. Celso Garcia, 605 aqui no Brás. E eu vou mostrar mais do que acontece nesse congresso. Chega a nova Bíblia. Hoje é quarta-feira, daqui a pouco, 8 da noite, a noite da concordância. Atenção. Noite da concordância aqui no Templo de Salomão. Todos os bispos, hoje, estão lá no Monte Sinai, Bispo Macedo, Bispo Renato, 12 bispos, orando por todos aqueles que subiram no altar nessa fogueira santa do Monte Sinai. Esteja no Universal hoje, ou aqui no Templo de Salomão. A oração de Sinai, o Bispo Macedo e demais bispos do mundo inteiro levantarão um grande clamor para que haja resposta de Deus aos seus pedidos. E aqui no Brasil estaremos em concordância de fé para que as maravilhas feitas neste lugar sagrado cheguem à sua vida. Participe da oração da concordância. Quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Esse ano será o ano da minha vitória, para a honra e para a glória desse Deus que me criou. E em cada lugar que eu passar,